Quando a gente tem um propósito muito claro, não é a idade que vai fazer a diferença. A gente tem que ser interessante antes de ser interesseiro. Quando você está falando de autoconhecimento, você está falando da nossa vulnerabilidade, ver das nossas fraquezas, que todos nós temos, e a gente é muito egocêntrico. As nossas empresas é uma consequência da nossa crença, da nossa estratégia, do jogo, do modelo de negócio que a gente resolve jogar. Empreender no Brasil é muito complexo. E para empreender, a gente precisa ter o quê? Além de uma tenacidade, de uma força muito grande, você tem que ter um jogo de cintura muito grande que só o brasileiro tem. Então tem algumas coisas que a gente pode aprender com o erro dos outros e tem algumas coisas que a gente, enquanto empreendedor, vai ter que aprender na prática. Vai ser na jornada. Vai ser na jornada. Olá, tudo bem? Muito prazer. Hoje estamos começando mais um podcast aqui da Valores e trazendo uma personalidade muito importante. Esse menino, eu chamo ele de menino porque ele é muito jovem, começou com uns grandes desafios na sua vida, com os momentos de grande dor, e nesses momentos de grande dor, ele se reinventou e construiu não apenas um mega evento, mas se tornou uma referência no Brasil. Ele é Lucas Schweitzer, o CEO da LS Holding e o mentor e o criador do Empreende Brasil, um dos maiores eventos de empreendedorismo da América Latina. Da dor à superação. Com vocês, Lucas Schweitzer. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu amigo Danai. Um prazer estar com vocês. E bora bater esse papo aí para falar muito sobre empreendedorismo, expansão, desafios, acertos e erros. Bom, então vamos lá. Lucas, todos nós vivemos na nossa história de vida um momento difícil, né? O grande momento difícil foi quando você perdeu sua mãe e ali você conseguiu encontrar uma nova história de vida, quando você resolveu se reinventar. Como que a gente sai da dor para a superação e faz e transforma tudo isso num legado que você está fazendo hoje no empreendedorismo brasileiro, trazendo aqui, principalmente aqui na nossa região, em Santa Catarina, pessoas chaves do Brasil inteiro para falar e transformar vidas. Perfeito, Adonai. Eu digo que todo mundo, né, que está nos assistindo já teve desafios, né, pessoais, profissionais. E na minha vida não foi diferente, né? Eu perdi minha mãe no final da adolescência, logo depois meu pai se suicidou. E aí eu acho que o autoconhecimento e a forma como a gente reage aos desafios que acontecem com a gente foi o que me ajudou a superar, né? Então, eu sempre tive um posicionamento de não procurar por respostas, talvez, onde eu teria, mas sim de ter sido grato por tudo aquilo até o momento e saber que dali em diante seria comigo, né? E não teria ninguém para fazer por mim, mas eu poderia fazer por mim, honrando, né, meus pais, de tudo que me educaram e fizeram. E aí, eu acho que a partir disso, algo que eu aprendi na prática foi de que forma que a gente reage depois da queda, né? Eu acho que a gente nunca sabe a força que tem, até que a única alternativa é ser forte. Então, foi o que eu levei muito de trabalhar a minha mente para que eu pudesse ser realmente um protagonista da minha história, daquilo que eu ia querer construir, e não uma vítima, né, dos meus problemas. Então, acho que essa questão da mentalidade foi o que me ajudou a ficar firme e olhar para frente. Você fala muito de mentalidade, né? E essa mentalidade, ela é construída, às vezes, dizem que bons mares não fazem bons marinheiros, né? Tinha tudo para dar errado. Uhum. Onde é que foi esse clique que virou essa chave e disse, não, eu posso fazer diferente? Quantos anos você estava nessa fase que você fez esse grande clique, trazendo para você essa mentalidade de vencer, essa mentalidade de deconstrução e essa mentalidade com uma garra e uma tenacidade muito grande? Sim, logo depois que minha mãe faleceu, eu tive um choque de ver que aquilo que eu tinha de expectativa no futuro de, poxa, vou estudar, vou entrar numa faculdade, vou entrar numa grande empresa, e aí minha mãe vai ficar senhora, meu pai vai ficar velho, e aí eles vão ser avós. Aquela mentalidade, a partir do momento que eu fui interrompida, né, com o falecimento da minha mãe, que não estava no script daquilo que lhe era contado, né, que eu tinha a percepção de que ia acontecer na minha vida, eu vi que eu realmente ia ter que fazer diferente. E aí, quando minha mãe faleceu, minha primeira reação foi o que eu tô fazendo para construir a minha história. E aí, a minha reação foi... Eu já tinha um espírito de liderança, eu já era capitão do time no futebol, eu gostava de ser líder de escola. Então, eu já tinha um pouco dessa questão da liderança comigo, né? Gostava de sempre... Me relacionei muito bem com vários grupos.
Sempre fui aquela criança, aquele adolescente que circulava em vários grupos, né? Com os que falavam mais, que falavam menos. Então, era uma característica minha. E aí, a minha reação a isso foi o que eu posso fazer com as opções que eu tenho. Então, eu comecei a fazer cursos do Sebrae, por exemplo, com 15 anos. E aí, 15 anos já começou a jornada? 15 anos comecei a jornada, eu sabia que eu queria... Eu falei a gente trouxe o Ike, né, em 2019, o Ike Batista, pro Empreende Brasil, e eu lembro que me despertou esse lado de querer ser empresário numa reportagem que eu vi do Ike, lá no Fantástico, na época, e falava, né, ele era o 7º homem mais rico do Brasil, do mundo, e o mais rico do Brasil, que a fortuna dele, empilhada em carrinhos de supermercado, ultrapassava a Ponte Rio-Niterói. E aí, nisso, eu tinha 9 anos, eu perguntei para meus pais, o que ele faz? Ele disse, ele é empresário. E aí, eu tinha na minha mente, de uma forma muito subjetiva ainda, assim, um dia eu vou querer ser empresário também. E aí, comecei a fazer curso do Sebrae com 15 anos em resposta a isso, né? Sem ter clareza muito do que, mas cursos gratuitos, e fui me buscar a capacitação para me qualificar. E aí, é legal que o primeiro curso do Sebrae, quando eu fui fazer, tinha aquele momento, todo mundo se apresenta, né? E aí, todo mundo se apresentou, né? Tinha de vários segmentos empresariais ali. E aí, quando chegou a minha hora, eu falei assim, bom... alguns tinham me confundido ali como um jovem aprendiz, estagiário. E assim, Bom, você ainda tem essa cara de menino ainda aí, tem, né, dona? Ainda sofre esse problema. E aí, na época, eu lembro que eu falei assim, meu nome é Lucas, eu não tenho minha empresa ainda, mas eu tô aqui para saber o que eu preciso fazer quando eu tiver. Então, acho que essa questão de ter esse olhar para frente e preparar no caminho foi os gatilhos que eu tive, assim, né? Agora tem uma coisa que é importante, tá? Porque ser empreendedor é meio que nativo no Brasil. A gente já tem essa... Agora, trazer o empreendedorismo como um legado, como missão, como é que foi se despertar? Porque você vem da área de eventos, você começou lá na CIF, depois foi para a DVB, e aí foi tateando. E aí quando que deu essa ideia de fazer o Empreende Brasil e transformar nessa missão de vida? Ali em 2012, quando abri a agência de eventos, o fato da minha história de vida ter sido muito impactante e diferente, né, de todo mundo que circulou e conviveu comigo nessa época, começou a ser uma referência para as pessoas. E aí, com 18, 19 anos, eu comecei a ser chamado e convidado para dar palestras. E aí, eu via o quanto as palestras ajudavam e inspiravam as pessoas que, eu tô com um problema de tal forma e, você me inspirou em saber que eu também posso. E isso foi me dando um combustível, né? De saber que eu tava ajudando com a minha história e ajudando outras pessoas. E aí, teve um evento que eu fui convidado para palestrar, isso lá em 2013, que se chamava Empreende Floripa. E aí, esse evento... Eu lembro desse evento. Foi um evento que foi na Semana Global do Empreendedorismo. E aí, eu participei de um painel lá. E aí eu fiquei com esse nome na cabeça, beleza. E aí, um tempo depois, me chamaram para dar uma palestra numa universidade. E aí, perguntaram, Lucas, a gente vai fazer uma noite de palestras, vai ser a tua palestra mais 2. Só que a gente precisa arrecadar dinheiro para nossa formatura e tal, da faculdade. Se importa que a gente cobre da palestra, né, para a turma e tal? Eu disse, não tem problema. Mas pensei comigo, quem vai pagar, né? E aí, eles lançaram, foi no CRC aqui na época, para 300 e poucas pessoas. E eles lançaram o evento e no mesmo dia esgotou os ingressos. Caraca, e aí que coisa boa. Me chamou uma atenção muito grande do tipo, poxa, esse tema de empreendedorismo tá querendo, né? Tem uma demanda reprimida, né? Com esse indicador. E aí eu já tinha agência de eventos na época, e aí eu comecei a juntar, né, as conexões das ideias, junto com o Empreende, o Floripa na época, que não era uma marca registrada. Eu falei, né, fui questionar para eles, até cogitei assim, Empreende Floripa, mas por que não Brasil? E o Conference surgiu de um vídeo que eu assisti há muito tempo atrás, do Flávio Augusto, que ele fazia a Omex Conference, que era uma conferência que ele fazia. E aí eu assim, um dia eu vou ter um evento com um conference. E aí tinha lá no meu banco de ideias, que eu tenho até hoje, uma lista de várias ideias. Isso é importante. Você tem um banco de ideias, você vai anotando e vai guardando isso. Vou guardando. Vou anualmente ou semestralmente, eu vou consultando para ver se tem alguma coisa ali que se encaixa no momento que eu tô. Porque você está no banco de ideias, a gente está trabalhando basicamente a visualização criativa, ou seja, você começa
a desenhar o seu futuro. Isso é mentalidade também. E aí, qual foi o primeiro passo para fazer o Empreende Brasil? Porque eu estou vendo, também dentro da tua visão, que você é um strategy maker, ou seja, um estrategista puro, né? Uhum. Como é que é tirar a ideia, né? E botar Ir pro papel. Ou não, tirar do papel e botar para a realidade. Sim. Tirar, ou seja, é uma construção belíssima. Sim. Qual foi o primeiro desafio? Qual foi o primeiro medo? Porque a gente trabalha muito os nossos medos. Qual foi o primeiro medo? É engraçado que quando eu coloco, geralmente nesse caso do Empreende Brasil, eu coloquei a ideia na cabeça, e aí eu cheguei no nome, né, Empreende Brasil Conference, até uma curiosidade do Brasil com Z, né? O discurso Eu ia perguntar também. O discurso para fora é que a gente fala da internacionalização do Brasil e realmente o Empreende Brasil para o ano que vem a gente quer fazer edições em comunidades brasileiras. Esse ano tem São Paulo, países. né? E São talvez Paulo e Belém do Pará. Belém do Pará em setembro e São Paulo em novembro. E o Brasil, né, foi mirando essa internacionalização. Mas na prática, a realidade é porque não tinha o Brasil com S para ser registrado no site. Então, o site não tinha registro, não tinha como registrar, já existia um outro site assim. E a gente foi colocar com Z e registrou marca e site. E aí, acho que o principal desafio ali do Empreende Brasil, como eu já era do mercado de eventos, já tinha agência há 2 anos, então eu já entendia como fazer o evento. E o objetivo era muito mais... de fazer a primeira edição com as melhores condições que eu tinha e com o menor risco possível. Então, é legal porque, como tu falou de medo, é normal ter medo, mas a grande questão é não deixar o medo paralisar a gente. E onde é que tu falhou ali, que em algum momento tu falhou e disse, putz, o que eu preciso fazer diferente? Em relação à criação do Empreende Brasil ali? Isso, onde é que tu achou assim que, putz, aqui... Porque sempre tem ajustes. Sim, sempre tem total. Uma dinâmica, putz, se eu fizesse diferente, seria melhor. Eu vejo que quando a gente... Eu vejo que cada edição do Empreende Brasil, eu sempre coloquei uma energia para fazer o melhor com o que eu tinha naquele momento. E, obviamente, que depois a gente vai vendo adaptações e melhorias. Então, nada do que a gente fez eu mudaria. Porque a gente tomou, né, as melhores decisões com base no que a gente tinha de repertório. E aí, claro, né, essas falhas que a gente teve no primeiro nos ajudaram a evoluir para o segundo e assim por diante. Então, obviamente, teve alguns desafios. As primeiras edições do Empreende Brasil, ela durava 24 horas ininterruptas, né? Então, começava às 8 da manhã e até às 8 da manhã do outro dia. Aqui foi feito num shopping. Teve no shopping Guatemi na época. Guatemi, que foi uma maratona. Foi. Eu disse, pô, coisa de maluco. Coisa de maluco. E aí, era 24 horas para quem participava e pra gente que trabalhava, era 36, 40 horas acordado, no mínimo, né? No mínimo. Então, depois da terceira edição, a gente mudou essa estratégia aí, mas que foi bem importante pro início, porque nos deu muito... Deixou de ser um evento de palestra para ser a primeira maratona 24 horas ininterruptas de empreendedorismo do sul do Brasil. Né? Então, essa estratégia nos deu mais de 500 mil em mídia espontânea na primeira edição. Já. Bom, estamos aqui falando com o Lucas Schwartz, CEO da LS Holdings, empresa que hoje coordena e tem um dos maiores eventos do Brasil, que é o Empreende Brasil. Aproveite para dar o seu like aqui no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, para que a gente possa ganhar mais espaço e incentivar cada vez mais o empreendedorismo no Brasil. Lucas, como surgiu essa veia do Empreende Brasil e como surgiu os novos negócios? Porque você é um homem de negócios, né? E aí você vai juntando uma série de oportunidades, inclusive trazendo grandes parceiros como o João Kepler, hoje que é da Bossa, hoje fazendo parte do teu ecossistema. Como é que foi aí sair de um projeto, né? Sair da agência, vai para o Empreende Brasil, vai para Lush Garden? Sim. Como é que vai construindo essa dinâmica? Porque eu estava vendo uma entrevista do presidente da Ortobon que ele dizia o seguinte: se você consegue administrar uma loja, você consegue administrar 2.600 lojas. Sim. Como é que foi essa gestão? Agora sim, falando do manager, do empreendedor, que aí você está trazendo muito da Carol Dweck, que é a mentalidade de crescimento. Como é que foi construir tudo isso nesse espaço, em pouco espaço de tempo, né? Sim. Eu vejo que o principal ponto, Adonai, acho que de crescimento é
a gente saber que para o nosso negócio evoluir, a gente precisa evoluir enquanto empreendedor, né? Então, basicamente, as nossas empresas é uma consequência da nossa crença, da nossa estratégia, do jogo, modelo de negócio que a gente resolve jogar. E ano a ano, eu fui amadurecendo isso, né? Então, hoje, a agência tem mais de 12 anos, o Empreende Brasil está indo para a 11ª edição, mais de uma década, né? E tem aí um estudo que fala, né? Para ficar muito bom em alguma coisa é pelo menos 10 anos, né? Ou 10 mil horas de muito trabalho? Ou 10 mil horas. E acho que a gente teve mais de 10 mil horas em mais de 10 anos, né? Muito mais. Muito mais. E aí, a gente foi meio que amadurecendo ano a ano, né? O modelo de negócio, onde botar energia. Então, eu acho que a grande questão... eu falo que a gente tem uns 5 níveis empresariais, né? Então, o empreendedor, ele começa ou empreendendo em algum lugar como intraempreendedor, e foi onde eu comecei, né? Sendo funcionário na CIF, em outros lugares que eu passei, eu tinha uma mentalidade de já fazer com que fosse a minha empresa ali, atender o cliente. Estava no DNA já. Já tava com a decisão tomada. E aí, depois que a gente começa a crescer a empresa, no começo a gente meio que faz de tudo um pouco. Depois a gente começa a contratar pessoas e ainda o empreendedor ainda fica sendo uma ponte, né? Então, as coisas só funcionam se passa por ele. E aí, à medida que vai crescendo, eu tive que amadurecer muito a minha mentalidade, né? E aí tiveram algumas coisas nesse meio do caminho que foi me ajudando nisso. Quantos anos isso? Olha lá, quando você estava lá na CIF, você estava com quantos anos? Só para a gente poder mostrar para a galera, porque é o seguinte, quando a gente tem um propósito muito claro, não é a idade que vai fazer a diferença. Sim. Claro que a senioridade ajuda bastante, mas quando deu aquele estalo ali, assim, você já estou pensando como uma empresa, você já estava com quantos anos? 20 anos? Ali estava com 19 anos, e eu já tinha essa mentalidade ali antes, né, de ter minha empresa e saber que tudo que eu fazia era uma construção e adquirir experiência para algo maior, né. E a cada ano que foi passando, né, 2012, 13, 14, 15, com diversos desafios que a gente teve no meio do caminho, né, desde impeachment, desde crises, desde acertos e erros. Empreender no Brasil é para corajoso. Acho que empreender no Brasil na verdade, a gente se desafiar, né? Obviamente que empreender não é para todo mundo de abrir o seu CNPJ, mas pode abrir, né, empreender dentro de um CNPJ do outro. Mas ele é muito gratificante, mas tem muito desafio. E aí, eu acho que o principal ponto para mim foi, ano a ano, amadurecer o meu nível de consciência empresarial, amadurecimento empresarial. E tem coisa que eu tinha que passar, né? Então, teve uma época ali que a gente cresceu muito rápido, a gente saiu de 20 pessoas para quase 45, 50 pessoas. O que é gente pra caramba? É muita gente, daí eu não sabia mais o nome das pessoas, assim, quem que é essa pessoa aqui? Não, é o fulano de quem trouxe semana passada. E aí, nisso, trouxe outro problema que foi cultura, né? A gente cresceu muito rápido, estava desalinhado cultura, a gestão não estava muito bem organizada, daí eu tive que enxugar de novo. Então, tem algumas coisas que a gente pode aprender com o erro dos outros e tem algumas coisas que a gente, enquanto empreendedor, vai ter que aprender na prática. Vai ser na jornada. Vai ser na jornada. Então, a nossa evolução... do crescimento da empresa, do crescimento do evento e dos nossos relacionamentos está diretamente ligado com o nosso amadurecimento enquanto empreendedor. Então, foi muito essa busca de cuidar com a obesidade mental, né? De não ficar toda hora querendo capacitação, mas de botar em jogo, realmente colocar em prática e buscar formas de crescer intelectualmente, né? Acho que a mentalidade, para mim, é o que manda no jogo. E quando você construiu o Empreende Brasil, qual a principal entrega que tu gostaria de estar fazendo para as pessoas? Porque as pessoas vão para um evento dessa imersão de 2 dias, a gente sai diferente, sai com uma bagagem bacana. Quando deu esse estalo de você construir o Empreende Brasil, o que você queria entregar de verdade? Eu queria entregar uma imersão que realmente entregasse uma transformação muito rápida, né? Vindo de uma educação que a gente tinha muitas vezes uma graduação que levava 4 ou 5 anos, uma pós-graduação que levava 2 anos. E aí eu comecei a conviver com grandes empresários e eu via que tinha formas de, naquele jantar, me transformava, porque aquela conversa com aquele empresário e tal, era como se fosse uma pós-graduação. E eu comecei a levar isso para o Empreende Brasil, né? De que forma que a gente pode acelerar em 2 dias, talvez o que tu levaria 1 ano para crescer, desde conhecimento, desde acesso, desde network, desde criar realmente um ambiente de prosperidade, onde está todo mundo querendo crescer, né? E quando a gente fala
no parceiro vender e gerar negócio, todo empreendedor tem uma dor. Basicamente, a gente só conecta, né? A gente se posiciona hoje como um canal de conectar empreendedores que têm soluções e cada um tem as suas dores, né? Então, a gente fala que a venda é uma consequência quando a gente reúne tanta gente boa. Bom, você convive hoje com o nome de grandes empreendedores, Pablo Marçal, o Paulo Guedes, que teve no ano passado aqui com a gente, o próprio João Kepler, uma galera bacana. O que eles te inspiram e um detalhe importante, o quanto você inspira as pessoas. E se eu fosse fazer uma pergunta para você, juntando todo esse arcabouço que você tem de pessoas e personalidades que você acompanha, 5 dicas para quem quer começar a empreender. Pegando um flashzinho do Flávio Augusto, do Paulo Guedes, e dentro da tua história de vida, o que você traria como 5 pontos chaves que podem trazer uma diferença para quem está querendo empreender hoje? Perfeito. Hoje, esses relacionamentos, é legal que é tudo uma base numa construção, né? Então, é interessante que a gente começa... O que vai fazer o nosso networking cada vez ficar mais qualificado são os nossos resultados. Uma coisa que eu aprendi é que não adianta eu querer só ser legal, não adianta... A gente tem que ser interessante antes de ser interesseiro, assim, né? Então, de que forma que eu posso servir o fulano, o ciclano, enfim, de que forma que a gente pode agregar valor... O saber servir é uma missão. Total. De que forma que a gente pode servir, de que forma que a gente pode agregar... E aí, a consequência disso é uma consequência, né? Então, o relacionamento, ele vem fortalecendo, né, de ano a ano. Então, por exemplo, o Marçal, ele participa do Empreende Brasil já há 4 anos, né? Então, antes dele ser candidato, antes dele... então, ele já vem com a gente há muito tempo. Então, já não é uma construção de agora, né? O Kepler também já é parceiro nosso há muitos anos. Então, depois de 4, 5 anos, que hoje ele se tornou sócio, né? Então, eu vejo que é uma construção e que tem que estar ligado à sua verdade, de querer servir, de ser agregador. E muitas vezes a gente vai ter empresários que... eu lembro no começo, eu trazia grandes nomes que eu não tinha nem negócio para fazer negócio com ele, né? Então, mas eu estava ali, construindo uma relação. E aí não era uma relação que eu já queria gerar um negócio, porque eu trouxe, na época, por exemplo, o presidente da Bombril, o Marcos, o presidente da Azul Linhas Aéreas. Eu não tinha um negócio para fazer com eles naquele momento, mas foi uma construção que eu fui fazendo, a gente agregou valor para eles e são pessoas que a gente mantém relação até hoje. Então, acho que ser interessante antes de ser interesseiro e saber que o networking qualificado ele é uma questão de consequência, né? Eu acho geração fundamental. De valor. A gente participa em muitos eventos e eventos é uma abertura gigante para você poder ter contatos importantes. Boa dica, relacionamento número 1. Exatamente. Dica 2. Dica 2, para quem quer empreender, é ter clareza de onde quer chegar. Eu acho que essa questão de... Clareza é poder. Porque muitas vezes a pessoa diz, poxa, eu sei cozinhar, então eu vou abrir um restaurante. Mas para abrir um restaurante, vai ter que entender de gestão, né? Não só saber cozinhar. Então, acho que ter essa clareza e investir em autoconhecimento, acho que é o primeiro passo para qualquer coisa, né? Então, ter autoconhecimento, investir em networking. E aí, a partir do momento que você sabe onde você quer chegar, investir em estar em ambientes como esse, né? Então, poxa, eu quero começar a empreender. Então, começa a participar de clube empresarial, uma CDL jovem, uma associação comercial, a se envolver em eventos desse segmento, né? Do nicho que você deseja, para que você comece a construir relações, né? E estar fazendo parte desse ecossistema. E aí, depois, eu acho que os principais pontos vão estar vinculados a você se tornar uma grande pessoa e com habilidades importantes para o teu negócio, né? Então, acho que é olhar para onde você quer chegar e ter clareza, novamente, né? Das habilidades que você vai precisar desenvolver, tanto de mais técnicas, como de melhorar a comunicação. E eu acho que são os passos iniciais, né? Porque se você não tiver clareza de onde quer chegar, se você não tiver as habilidades necessárias para isso, tanto de habilidades técnicas, como habilidade de comunicação e de relacionamento, possivelmente não, ou vai ter um sócio que vai atender essa necessidade, ou então a empresa não vai prosperar por uma limitação do empreendedor, né? Então, acho que investir em si, no seu network e nessa clareza, eu acho que são os passos iniciais para começar
a construir esse negócio. E lá na frente pode ser que esse negócio mude, mas você já está uma pessoa preparada. Pode repaginar, pode fazer uma série de transformações. Papo bom, papo gostoso com o Lucas Schweitzer, aqui com a gente no podcast da Valos, e você pode nos acompanhar no valos.io ou nas nossas redes sociais, tanto Instagram, LinkedIn e Facebook, e também no YouTube, à disposição para você conhecer um pouco mais dessa história fantástica que é esse menino, que eu digo que ele é um menino, porque ele é um garoto mesmo, que tem aqui projetos maravilhosos e hoje coordena o maior evento de empreendedorismo da América Latina. E depois vai para o mundo. Bom, o que você enxerga como papel de mentor? Porque automaticamente as pessoas devem te procurar para pedir uma série de dicas, uma série de informações. O que tu entrega como conselho, né? Como um advisor? O que é importante quando as pessoas vão falar com o Lucas? O que o Lucas consegue agregar, não só apenas pela inspiração da tua história, mas com aquilo que é de conteúdo para o Lucas, que eu vejo muito quando eu tive a oportunidade de estar contigo lá no clube, nos eventos de abertura, tu sempre traz algo muito bacana para as pessoas. Como esse papel de mentor é na tua empresa, porque Sim. o líder é um mentor, Sim. e como é para os demais atores quando estão no teu ecossistema. Eu vejo que o mentor, na verdade, ele é uma forma de acelerar no tempo. E aí, acho que nessa bagagem do que a gente tem e ajuda, né, os empreendedores a acelerar no tempo deles, está diretamente ligado a estratégias empresariais, diretamente ligado à gestão empresarial, diretamente ligado à diferenciação, marketing, né, que é o nosso core também. Então, eu vejo que muitas vezes o empreendedor está preso, e eu sempre falo que o mentor ele vai te ajudar se ele está num nível acima de você. Né? Então, todo mundo que está num nível, que não chegou no nível de negócio que a gente está, com certeza a gente consegue agregar e muito, né? Desde modelo de cultura, desde gestão, desde na estratégia da empresa como um todo. Então, é muito individual de cada um, assim, né? Mas eu vejo o quanto os nossos conselhos, eles ajudam a abrir a mente da pessoa. Do tipo, poxa, eu não tinha parado para pensar nisso. Então, desde modelo de negócio... O papel do conselheiro não é só o papel de cobrança, né? Mas é o papel também de orientador. De direcionamento. E de questionar, muitas vezes, o empreendedor já vem cheio de crença, né? Tipo, vou dar um exemplo. Eu dei uma palestra agora em Rondonópolis, no interior do Mato Grosso. E aí, o pessoal de lá, eles são super fãs do Empreende Brasil e criaram o evento deles inspirados no Empreende Brasil. E aí, tinha mais de 1.000 pessoas lá no interior do Mato Grosso. E daí, eles... Uma conversa rápida ali no final da minha palestra, eu fui entender mais, né, do negócio deles, tá? Tipo, Lucas, a gente faz aqui, a nossa ideia é fazer a cada 2 anos, né, porque a nossa região acho que não suportaria, né, fazer todo ano. Deu assim, isso é crença tua. Quem disse, né? Não, mas acho que o patrocinador, porque ele parcela em 12 vezes, bom, ele tem retorno? Tem. Se ele tem retorno, isso é um investimento. E aí, automaticamente ali ele já chamou o sócio e tal, assim, cara, acho que a gente tem que começar a fazer todo ano. Porque muitas vezes se prende na crença e não sabe fazer o como, né? Então... A crença é o limitador da oportunidade. E aí ela geralmente ela nasce dos nossos históricos, né? A história de vida, né? A gente vai trazendo a nossa história de vida através dos nossos pais, família, vem até do DNA cósmico que a gente vem da família e a gente trabalha tudo isso. Que crenças limitantes tu tivesse que superar na tua vida, aproveitando falar sobre Sim. crenças limitantes, aquelas que disseram assim, porque a gente fica muito vulnerável, né? E a gente não trabalha a nossa vulnerabilidade, né? Quando você está falando de autoconhecimento, a gente está falando também da nossa vulnerabilidade, ver das nossas fraquezas, que todos nós temos, que a gente é muito egocêntrico, a gente não quer olhar para dentro, né? Olhar um pouco para as sombras. Onde é que estavam as tuas crenças limitantes, que aí, como tu falou, o autoconhecimento te ajudou, né? Ou seja, que tu também és uma pessoa normal, que falha, que tem seus desafios, tem suas dores, né? Exato. Eu vejo que eu tinha, por exemplo, uma crença limitante que eu não pagava um salário acima de R$5.000. E aí, por alguns anos, eu percorri isso. Disse, cara, não, é coordenador, não, é R$5.000. E eu não pagava mais. E aí, eu tive que quebrar essa crença, depois de entender que, cara, se eu vou trazer uma pessoa de R$5.000, eu vou ter uma pessoa de R$5.000, eu vou ter entrega de R$5.000, né? E às vezes nem isso. Então, uma crença que eu tive foi o limite do salário
que eu pagava para os colaboradores. E aí, eu fui desbloqueando isso, né? Então, não, é 10 mil, é 15 mil. Então, eu fui desbloqueando o que eu pagava de salário e que isso acabou desbloqueando as outras coisas da empresa. Porque o cara de 10, ele entrega mais, ele tem mais maturidade. Então, essa foi uma das crenças que eu quebrei. Outra crença que eu tinha também é que as minhas empresas, de modo geral, eu não tinha sócios, né? E eu achava isso bom. Mas chegou um momento que eu tô no meu limite. Não consigo fazer mais sozinho. E aí eu comecei a ressignificar, entender, porque eu já tinha tido uma experiência com sociedade que foi muito ruim lá atrás. E aí isso, né, trouxe uma marca, trouxe uma crença. E hoje o meu objetivo, e aí é outra mudança de mentalidade que eu tive, que geralmente eu como empreendedor e grande parte dos empreendedores ficam pensando como vai fazer determinada coisa. E de 2 anos para cá eu comecei a pensar em quem vai fazer essa determinada coisa. Então eu me tiro do processo e começo a pensar quem. Isso me ajudou a entender, cara, onde que caberia um sócio, onde que caberia um profissional um pouco mais bem remunerado, para que eu não tenha que fazer isso e que essa pessoa possa entregar melhor ainda do que eu. Você está falando da visão do CEO, né? Porque o CEO passa... Porque, vamos lá, quando a gente começa a construir a empresa, a gente faz tudo, né? Aí chega um momento em que a gente precisa delegar o que você está falando. E agora você está passando a ser o grande estrategista da companhia, né? Exato. Olhando com essa visão de helicóptero, essa visão do alto, e agora é o seguinte, quem são os atores que estarão comigo nessa jornada? Porque crescimento, ele só acontece com conexões, ou seja, com construção de pontes com outras pessoas. Como é que você faz essa seleção dessas pessoas? Além de, claro, você deve fazer uma avaliação técnica, você deve fazer uma avaliação de relacionamento, mas o que é importante para você, que é a essência de um profissional que vai fazer a diferença, Eu vejo que o alinhamento cultural, eu acho que é o primeiro ponto, Fit né? cultural. Fit cultural. Então, isso por alguns anos ali a gente errou na empresa, né? A gente contratava pela técnica e demitia pelo comportamento da pessoa que não estava alinhado culturalmente. Padrão Brasil. E aí, obviamente, né, vem o amadurecimento disso. Então, hoje, grande parte dos processos seletivos, a não ser que seja algum cargo de liderança, mas hoje eu não participo mais do processo geral, mas eu faço... Hoje, o que a gente organizou muito o que a gente precisa ter de perguntas e respostas em relação à análise da cultura da pessoa, né? Porque, beleza, o soft skills, a questão do currículo dela, e teste prático, né? Então, beleza, todo mundo sabe já, não, meu nível com tal programa é isso, eu sou sênior nisso, isso daqui eu sou pleno. O papel aceita qualquer coisa, né? Então, a gente, basicamente... Eu sempre digo assim, 90 dias, tá? É o prazo, tem 90 dias para mostrar quem é. E aí, a gente tem feito, né? Desde então, a gente faz testes práticos para a gente realmente ver na prática se é o que fala, né? E o teste cultural. Então, acho que são pontos que nos ajudam a selecionar melhor quem começa a fazer parte do nosso time e de ter essa visão de querer realmente o longo prazo, né? Essa visão de longo prazo é complexa no Brasil, ok? Como é que você sente o panorama do Brasil hoje? Os desafios para o empreendedor, né? A gente tem aí, independentemente de quem está na gestão pública, que eu acho que um dia desse estava participando de uma reunião, também estava mentorando uma empresa, e aí o fulano se posicionou por um partido, e eu disse, olha, esse partido vai poder trazer negócio para você? Não, então só depende de você. Uhum. Mas no panorama atual, a gente sabe que nós estamos num momento muito delicado, estamos aí o Trump fazendo essas loucuras todas que só vamos entender daqui a um tempo, porque a gente não tem ainda a dimensão. Empreender no Brasil é muito complexo. E para empreender, a gente precisa ter o quê? Além de uma tenacidade, de uma força muito grande, você tem que ter um jugo de cintura muito grande que só o brasileiro tem, né? Como é que você vê o panorama do Brasil para os próximos anos? Eu até trazendo, eu vejo que tem muita crença disso também, Danai. Hoje, a minha visão sobre o Brasil é que o Brasil é assim desde que é Brasil. Teve uma aula, eu fiz uma formação de conselheiro há uns 3 anos atrás na Dom Cabral, e tinha uma aula de geopolítica e de visão global, né? E as crises são cíclicas, todo ano vai ter crise. Então, acho que assim, a gente como empreendedor brasileiro, e daí eu acho que em cada país tem particularidades e desafios diferentes, né? Alguns têm
Alguns têm mais facilidade de um lado, mas por outro tem mais dificuldade. Mas o que eu vejo da mentalidade do empreendedor é ele saber que todo ano ele vai ter crise, só ele precisa descobrir aonde. Então, ou vai ser uma crise mundial, ou é um ano de eleição, ou vai ser uma crise de pandemia, epidemia, ou vai ser uma estiagem, ou vai ser uma temporada de chuvas, mas todo ano a gente vai passar por alguma crise. E aí, a partir do momento que eu comecei a entender isso, eu comecei a olhar muito mais do que, de que forma que eu posso estar preparado para a crise que vai vir e vai acontecer. E aí eu vejo hoje, e grande parte das nossas empresas, a gente não é diretamente afetado por algumas questões, né? Então, obviamente que a gente é afetado, com certeza, alguns mais, outros menos, mas diferente de uma grande multinacional, que talvez a cara que importa ou exporta e o dólar faz muita diferença, mas vai ter uma diferença que às vezes para ele vai estar bom e às vezes para ele vai estar ruim. Então eu vejo que eu encaro isso como cíclico e eu tento não colocar minha energia em olhar para isso. Eu tento mais colocar minha energia de que forma que eu posso estar bem preparado para a crise que vier a acontecer. Obviamente que nem sempre a gente vai estar preparado, né? Mas é algo que eu não boto muita energia, assim, de olhar para isso, para o cenário externo e mais para o cenário do que eu posso fazer com o que está acontecendo naquilo que eu não consigo ter influência. Dentro dessa lógica, você cria rituais internos, ok? Dentro da tua empresa, ou seja, você traz uma filosofia. Como é que você transmite essa mensagem para o teu time, mantendo sempre essa motivação realista, né? Porque às vezes a gente tem excesso de otimismo, né? Sim. O excesso de otimismo é muito prejudicial. Total. De que forma a tua equipe recebe essa informação? Como é que são os teus rituais internos e como é que isso se propaga levando essa... Porque quando a gente vai para o Empreende Brasil, a gente vê uma unicidade do teu time. Ou seja, o teu time fala a mesma língua. Eu vejo principalmente o time que cuida da gente, é muito legal. Como é que leva esse legado? Hoje a gente tem alguns rituais também que a gente foi amadurecendo com o tempo. Então, todo mês a gente tem 4 empresas, né? Então, hoje, na verdade, a gente é um grupo com 6 empresas. Uma com atividade ainda mais lenta, que é a incorporadora. Então, não tem os rituais ainda. Mas a gente tem a nossa holding. E daí, a holding, basicamente, a gente faz a gestão. Então, dentro da holding tem... a nossa rede administrativo financeiro, que tem jurídico, financeiro, contabilidade, e compras, enfim, e RH. E aí a holding, ela faz a gestão administrativa dessas outras empresas, né? Que tem a agência, o nosso espaço de eventos, o Empreende, o clube. E aí a gente hoje, enquanto ritual, a gente tem uma reunião de fechamento mensal para cada empresa. Então a holding participa de todas e daí cada time, né? Cada squad de cada empresa tem os seus fechamentos mensais. A gente tem um ritual de one-on-one, né? Tipo, líder com liderado. Então, isso mensal também. E esses one-on-one, eles geram indicadores. Clima da empresa, motivação da pessoa. Que daí a gente consegue entender o cenário, né? De forma mais tangível em relação a dados. A gente criou algumas ações de endomarketing, né? Então, desde o LS Saúde, que a gente investe bastante, a biblioteca, a gente tem uma biblioteca que a gente incentiva bastante a leitura na empresa. E a gente criou uma dinâmica muito legal, que é o doce de reconhecimento. Teve uma época, e eu como gestor, alguns anos atrás, que eu apontava todo o erro da pessoa. Então, vinha alguém fazer alguma coisa e eu era muito crítico. E aí, pra mim, eu tava dizendo, cara, tu fez tudo certo, mas olha só, isso aqui tu fez errado. E aí a pessoa murchava, se desmotivava e começou a ter um clima ruim. E a gente vai percebendo isso depois de alguns meses, né? Não sei se já se identificou. Já. eu me vi muito, né? Porque tem horas que eu sou 0 e 1. Então eu sou muito incisivo. E aí eu percebi que eu tô mais desmotivando do que motivando meu time. E aí a gente criou uma dinâmica do doce reconhecimento, que era reconhecer quem estava fazendo bem e coisas boas e o time reconhecer entre eles. Então, basicamente, a cada 15 dias a gente faz essa ação. E aí, cada chocolate, né? Tem o ouro branco, o sonho de valsa, o talento, ele reconhece um dos nossos valores. Então, todo mundo ali é incentivado a mandar um chocolate para alguém como agradecimento e qual linha da cultura ali que ele fortaleceu. Então, vou mandar para Donai porque ele me ajudou a fazer um trabalho aqui de última hora e o talento dele me ajudou. Então, eu dou um chocolate de talento.
Então, a gente foi legal. fazendo esses rituais que foi ajudando muito o time se reconhecer e eles criarem esse senso, assim, né? E o que eu percebo, Lucas, que esses rituais aumentam significativamente a qualidade da entrega, né? Hoje a gente vê, por exemplo, o Empreende Brasil, o ano passado nós tivemos 6 mil pessoas e mais de 20 mil online, né? Precisa ter uma mega organização, ou seja, você precisa ser, além de ser um grande estrategista, você tem que ter um grande operator, né? Onde reside o princípio da qualidade nesses dois pontos para ti, entre a estratégia e a execução? Eu vejo que a estratégia está diretamente ligado ao nosso plano de futuro, né? De forma que a gente amarra isso e traz pessoas para nos ajudar a ter mais clareza e fazer dessa estratégia né, porque não tem estratégia certa, né? E é errada. Na verdade, são tentativas e erros. Então, nosso objetivo enquanto estratégia de visão de futuro é muito de para onde a gente está olhando e qual que vai ser a melhor forma de chegar até aqui. Mas fazendo microtestes, né? Antes, assim, de validar modelo, enfim. Microlearn também. E nos aconselhando, né? Com alguns players estratégicos que vão nos ajudar nessa visão, contribuindo para isso. E a operação acaba que é realmente ter pessoas competentes, né? Que estejam alinhadas. E, obviamente, que nesse tempo a gente já conseguiu criar muitos padrões, né? Então, já tem padrão, já tem histórico. Isso nos ajuda a aprimorar e olhar realmente pro aprimoramento, né? Para a melhoria em relação ao ano anterior, porque algumas coisas já tem alguns padrões, né? De fluxo, de processo. Então, isso eu vejo que é fundamental de manter essa equipe que tem histórico, né? Então, hoje, a gente tem gente que 11 indo para a 11ª edição, tem gente que já viveu 6, 7, 8 edições do Empreende Brasil. E aí vai criando um mapa de processos, e esse processo, eu sempre falo que o processo é mais importante que o resultado. Se eu tenho um processo bem desenhado, tudo fica mais fácil. Bom, estamos aqui com o Lucas Schwartz, uma história belíssima, estamos aprendendo aqui, trocando boas ideias, aprendendo como se faz relacionamento, como se faz gestão de organização, e você pode também nos acompanhar nas nossas redes sociais ou no valors.io para entender um pouco mais sobre essa dinâmica do empreendedorismo, essa dinâmica de fazer gestão de negócios, e o Lucas veio aqui dar uma aula para a gente, veio dar muitos conselhos. E aí, Lucas, aproveitando para a gente já indo para a nossa finalização do nosso podcast aqui, o podcast da Valors, o conselho sagrado para o empreendedor, seguir em frente ou desistir? Como é que é essa dinâmica quando você enfrenta, principalmente quando a gente estava falando muito sobre as nossas crenças limitantes, e o trabalho sobre a mentalidade, e aproveitando um pouquinho do brasileiro, né, pegando um pouco da história do brasileiro, a gente vê que o brasileiro ele tem ainda aquela síndrome de cachorro vira-lata, né, ou seja, que as coisas não dão certo, nunca acontece do jeito que eu gostaria. Conselho para essa galera que está querendo empreender, e a gente tem um desafio de gerações, que é outro desafio gigante, né? A gente teve aí, nós estamos aí com apenas 8%, uma pesquisa recente feita, 8% apenas, feita em várias organizações, que dessa geração Z, apenas 8% quer ser líder. Tem 2 momentos na sua vida, você precisa ser líder da sua vida, ou seja, que é o teu primeiro passo, está lá no livro do Rancharan, o primeiro passo é ser líder de si mesmo e ser líder dos outros. Qual o conselho para continuar ou desistir? Eu vejo que essa resposta vai ter que olhar para dentro, né? Eu acho que qual que é o apetite de onde você quer chegar. Então, assim, se eu sou um jovem de 20 anos e eu quero ser multimilionário e conquistar grandes coisas, não existe outro caminho senão empreender. Agora, se eu quero ter uma vida estável, né, quero morar na minha cidade, quero casar, quero ter mais estabilidade, empreender talvez não vai ser para você. Então, qual que é o apetite de cada um? E acho que olhar para dentro para encontrar a resposta, né? Daí volta na questão do autoconhecimento, porque para te tomar uma decisão de vida, tu tem que ter esse autoconhecimento e fazer as perguntas certas e se aconselhar com as pessoas certas, né, Adonai? Muitas vezes as pessoas desistem de empreender porque vai se aconselhar com o melhor amigo, com a mãe, com o pai ou com o cônjuge. E muitas vezes essas pessoas desencorajam esse futuro empreendedor por proteção, porque elas não fariam. Não quer dizer que elas não fariam, que você não pode fazer. Então, se você
tem dúvida se quer empreender, conversa com outro empreendedor, alguém de um ramo, né, que tenha esse interesse, esse segmento, né, nesse sentido. Então, acho que a resposta é olhar para dentro e saber qual que é a vida que você quer viver. E aí, tendo essa clareza, escolher a vida que quer viver e viver isso todos os dias. Ou seja, a tua mentalidade de crescimento ou fixa, né, como a gente viu na Carol Deal, só depende de tuas escolhas internas. Exatamente. E aí a gente tem uma grande oportunidade, temos muitos talentos e muitas coisas boas ainda nesse país. Queria agradecer imensamente, Lucas, aqui pela tua participação. Sabe que eu sou teu fã, eu sempre falei disso, pela tua admiração, pela tua história, pelo teu legado que tu está deixando aqui para o Brasil, não é só para Santa Catarina, para o Brasil, e que possamos em breve ver o Empreende International, ou seja, conference, ou seja, fazermos um evento em nível internacional, que eu acho que tu tens essa capacidade de sonhar, e eu acho que sonhar sempre vale a pena, sonhar grande ou pequeno não faz a menor diferença, então queria que tu pudesse deixar aqui essa mensagem desse sonhador, né, que resolveu um dia sair de um momento muito difícil, um momento em que parece que a gente perde o chão, e faz tudo isso acontecer. Então, queria te desejar muito sucesso e ainda quero estar contigo lá torcendo no Empreende International Conference. Com certeza. Obrigado, Adonai. E o Adonai é legal que a gente tem essa história, ele fala que eu sou um menino ainda. Eu só sou jovem há menos tempo, né, Adonai? A alma já é velhinha, né? Mas... E aí, a Adonai, a gente teve essa relação muito próxima, né, nas entidades, na DVB, na época. Então, sempre admirei, né, o teu olhar de gestor, o teu relacionamento. Então, essa admiração, ela é recíproca. Obrigado, Lucas. E que a Values possa cada vez mais mudar a vida de muitos empreendedores, né? Que possam ser investidos, que possam ter uma nova jornada aí nos seus negócios. Então eu acho que daqui para frente é só para cima, né, Adonai? Vamos que vamos. Bom, aqui o prazer, papo gostoso, super agradável com o Lucas Schweitzer, CEO da LS Holding e o manager, o criador do Empreende Brasil. Então, vocês poderão nos acompanhar então nas nossas redes sociais. E fica aqui a dica, empreendedor é para os mais fortes. Um grande abraço e nos encontramos no nosso próximo podcast aqui na Valos.